graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 7, o caráter do ministério de Paulo. Amados, no tópico 1, Introdução a 2 Coríntios, recomendamos a ler a leitura de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e foi tratado os seguintes assuntos. Qual o valor das características da segunda epístola aos Coríntios? Por que Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos? E hoje, no tópico 2, um ministério de sinceridade. Recomendamos a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 1 e capítulo 2. Amados, aqui temos a defesa de Paulo contra a acusação de que ele era falso. Temos ainda o princípio espiritual que regia sua vida, que era vivê-la na convicção absoluta da certeza das promessas de Deus. Amém? Então, a acusação de que Paulo não cumpriu a sua palavra. Ele propôs visitar a igreja conforme ficou registrado ali em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 5. No entanto, ele achou melhor visitar a igreja numa ocasião mais conveniente. Por causa disso, os seus oponentes diziam que o apóstolo não era digno de confiança. Nos versículos 17 e 18 do primeiro capítulo, diz assim: a palavra dele é sim e não, querendo dizer que quando ele dizia sim, estava realmente dizendo não, ok? E em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 23, Paulo responde a esta acusação usando as seguintes palavras: tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Amém? A defesa de Paulo, através da sua vida sincera e piedosa. O testemunho que Paulo dá é que ele andou em santidade e sinceridade diante do mundo, dos coríntios e de Deus, no versículo 12. Ok? Então, o motivo foi poupar os coríntios das suas repreensões e dar-lhes tempo para fortalecer sua fé e o seu viver cristão. Em seguida, Paulo dá 3 razões da sua sinceridade. Primeiro, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Nos versículos 18 a 20. Paulo diz que o evangelho que anunciou não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, no versículo 19. Disse mais que, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, no versículo 20. Amém? Então, foi por meio de Jesus Cristo que Deus cumpriu suas promessas. Logo, nada seria mais incoerente do que atribuir hipocrisia ao apóstolo, cuja a vida inteira estava sendo dedicada ao serviço e proclamação de Jesus Cristo. Segundo, porque Paulo creu e disse amém. Versículo 20. Paulo tinha certeza das promessas de Deus e vivia na total convicção da certeza delas. Portanto, disse amém. Observe, amados. Com este amém, o próprio caráter de Deus é comunicado à vida de Paulo. Ele está ensinando simplesmente que qualquer homem nascido de novo, que diz amém, sem hesitação, a qualquer coisa que Deus diz, ordena ou promete, é um homem cuja vida foi comunicada ao caráter divino do Espírito Santo. Terceiro, por que Paulo tornou-se uno com Cristo? Versículos 21 e 22. Esta união com Cristo operou 4 coisas em Paulo. Então, vamos a ela. A. Confirmou. É Deus quem o estabeleceu. Como o apóstolo não seria de confiança e honesto? B. Ungiu. Esta é a unção
do Espírito Santo que Paulo recebeu para o desempenho do seu encargo apostólico. Foi enviado para pregar e abrir os olhos às nações, de maneira que se voltassem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Como já foi visto isso lá em Atos, no capítulo 25, versículo 17. Selou. Ter em si o selo divino é ter a ideia de uma identificação. É como imprimir o caráter divino na personalidade humana. Amados, entenda, o selo imprime sua semelhança sobre qualquer coisa que ela toca. É a marca de possessão divina. Amém? Penhor. Deus deu a Paulo o penhor do Espírito no seu coração. Vamos entender. O termo penhor significa uma quantia dada como entrada numa transação comercial como garantia de que o custo total do objeto será pago mais tarde, né? Esse penhor é identificado como sendo as primícias do Espírito, como registra lá Romanos, no capítulo 8, versículo 23. Uma pergunta para a igreja hoje. As promessas de Deus e a verdade eterna do Evangelho são para nós uma realidade plena, a qual nos apegamos de todo o coração? Bem, amados? Pense nisso. Amados, porque eu receio que muitos na igreja dão um amém indiferente às coisas de Deus. Podemos dizer amém, muitas vezes, ao perdão recebido, ou ao seu perdão, mas hesitamos em dizer amém ao seu padrão, né? Porém, pela sua graça, digo amém a todas as coisas de Deus. O infalível resultado espiritual será comunicado, ou a comunicação do caráter de Deus em mim, em nós. Amém? Então, entenda nisso. Entenda isso. Medite nesta pergunta e analise a sua vida. No capítulo 2, vemos 3 características muito importantes do ministério de Paulo. São lágrimas, perdão e triunfo. Estas características devem ser manifestadas no ministério de cada verdadeiro obreiro de Deus. Entenda isso, vou repetir. Cada verdadeiro obreiro de Deus tem que ter estas características: lágrimas, perdão e triunfo. As lágrimas de Paulo por causa da igreja, nos versículos 1 a 4. O versículo 4 diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, para que conhecessem o amor que vos consagro em grande medida. Então, observe, irmãos, nessa passagem, Paulo explica aos coríntios o porquê da mudança dos seus planos. Diz que não queria voltar lá, naquela ocasião, para não os entristecer. Além disso, a sua carta de 1 aos Coríntios não foi escrita por ele com ira, mas com lágrimas e muitas tristezas. Esta passagem revela claramente, mais do que qualquer outra do Novo Testamento, a qualificação essencial do ministro cristão, que é um coração dedicado aos seus irmãos no amor de Cristo. As lágrimas são parte importante de um ministério. Em Atos, capítulo 20, versículo 31, diz: por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Amém? E também, lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, declara que não haverá ceifa sem lágrimas. Então, este amor deve ser desejado mais do que qualquer outra coisa. Amém? Paulo perdoa o transgressor, versículo 5 ao 11. Esta passagem refere-se à disciplina
pela igreja de um certo indivíduo que estava vivendo em imoralidade. Então, Paulo entende que o homem já sofreu o suficiente e que agora deve ser restaurado à comunhão. O período de prova dele já passou. Para quê? Para que Satanás não consiga vantagem sobre ele. O apóstolo era um obreiro que praticava a disciplina e não tolerava o pecado na igreja e nem dentro da igreja. Era um pregador que cria no perdão e na restauração do transgressor. Amém? O triunfo de Paulo em Cristo, versículos 14 ao 16. Sempre que um general, amados, voltava vitorioso de uma batalha, era realizado ali um desfile público para honrá-lo, ou um desfile militar, né? A parada militar era repleta de glória, queimava-se muito incenso, e os cativos trazidos eram expostos publicamente para todos. Amém? Então, para Paulo, a vida de vitória era, primeiro, uma vida de cativeiro, versículo 14. Paulo, que antes tinha sido inimigo de Deus, foi conquistado e preso por ele. E agora, publicamente, está sendo mostrado a todo mundo. Assim, Paulo obteve a vitória mediante o cativeiro e a liberdade na sua sujeição. Mesmo assim, este cativeiro não era forçado, mas por sua própria vontade. Segundo, uma vida de testemunho. Era costume, durante o desfile triunfal romano, a queima de incenso exalar suaves odores. Assim, também, através da vida do apóstolo Paulo, Deus estava liberando o doce aroma, o conhecimento de Cristo em todos os lugares. Mas Paulo disse, no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, a fragrância espiritual não somente se relaciona com Deus, mas também com todo o mundo. Nós temos que entender esse ponto. E nós já estamos encerrando, né? Para que aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo, a consequência da proclamação dessa mensagem é a expectativa de morte. Logo, o evangelho ou traz vida ou traz morte. Mas, para aqueles que desprezam o evangelho, ele anuncia a morte. E aqueles que aceitam o Senhor, anuncia vida, e vida eterna, vida em abundância. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, o ministério de uma nova aliança. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 3. E vamos responder as seguintes questões. Qual a diferença do ministério entre a lei no Antigo Testamento e o ministério do Evangelho no Novo Testamento? O que é liberdade, conforme o ensino de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17? Amém, amados? Então, nós estamos na segunda carta aos Coríntios, né? E Paulo ainda está tratando um pouco do assunto da primeira carta, só que agora de uma maneira diferente, como nós vimos. Ele já falou que aquele que foi colocado em prova lá na primeira carta por atos imorais, né? Agora poderia voltar à comunhão, que era tempo da igreja trazê-lo de volta para que não se perdesse por vez, ou de vez, né? Então, nós temos que entender essa capacidade de amor, ou de amar o nosso irmão, para que nós também nos preocupemos em, através da palavra, levar o conhecimento para que todas as almas possam ser alcançadas e atingidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, esse é o nosso objetivo, de estarmos levando esse conhecimento para que todos
todos nós possamos crescer em conhecimento e graça, e que nós possamos desempenhar bem o papel ou a missão que o Senhor nos entregou, de pregar o Evangelho. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos respondendo, né? E estude essa palavra com seus irmãos, amigos, familiares. Vamos multiplicar a semente de Deus para que o reino dele venha a crescer. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.